Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula nós vamos falar a respeito do tema Trindade, conhecendo a Trindade. Onde é que a doutrina da Trindade, ou em que momento ela ganha corpo? Na Idade Média, num período conhecido como período patrístico, um período em que a filosofia esteve voltada para os homens, chamados homens de Deus, teólogos, padres, bispos, enfim. E a partir daí, então, a doutrina toma corpo. Nós servimos a um Deus que é um, mas ao mesmo tempo é três, sendo três, ele está em unidade como um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? Bom, no Antigo Testamento isso não é explícito, ok? Dá uma olhada aqui, Gênesis 1, 26. Ele começa falando assim, façamos o homem a nossa imagem. Veja aqui, façamos está no plural. Ou seja, não é apenas um ser que está criando todas as coisas, ou o homem é um ser entre, não está em, veja só, no Novo Testamento, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é claro, nós vamos falar sobre isso. No Antigo Testamento, apesar de não ser explícito, nós identificamos a Trindade em diversos momentos, tá? Gênesis 3:22, Isaías 6:8, vai anotando essas referências para depois vocês que estudam teologia, para que vocês possam, vocês que estudam a palavra de Deus ou estão se dedicando a aprender mais sobre a palavra de Deus, é importantíssimo que vocês confiram, vá lá na Bíblia e confere o que a gente está dizendo, vai anotando as referências. No Novo Testamento, com a vinda de Cristo, a doutrina da Trindade se torna super clara. Mateus 3, 16 e 17, nós vemos isso no batismo de Jesus. Gente, no batismo de Jesus é a principal imagem que nós temos da Trindade. Porque nós temos o Deus Pai falando, nós temos o Filho sendo batizado e nós temos o Espírito Santo pousando sobre Jesus em forma corpórea de pomba. Nós temos esses três momentos, o Pai falando, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro e tal. Nós temos Jesus Cristo sendo batizado e temos o Espírito Santo na figura da pomba. Em Mateus 28:19, nós também temos uma orientação de Jesus dizendo que o batismo deve acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente vai tentar explicar de fato a Trindade, vou dizer a realidade para você. É quase impossível, ou para nós, ou para nossa mente humana, por mais que nós tenhamos uma série de exemplos que são citados muitas vezes por pregadores da palavra de Deus, nenhum deles é exatamente o que é a Trindade. Eu digo, a nossa mente humana tem dificuldade de identificar de fato, mas nós um dia estaremos com a Trindade e vamos entender isso perfeitamente, sem limitações. Então, nós temos aí, Deus é três pessoas, eternas, simultâneas, distintas, perfeita harmonia de relacionamento nós temos aí. As três pessoas em um, elas são coeternas, são coiguais, são copoderosos, todos têm o mesmo poder, todos são eternos, todos são iguais, e um não existe sem o outro. Tá? Nós vemos Deus Pai na criação principalmente. E é interessante que lá no Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verbo que é utilizado aí no hebraico para criar é o verbo bará, um verbo que é exclusivo de Deus. Por quê? Se nós falamos sobre o homem criando alguma coisa, o homem cria com base em alguma coisa que já existe. Você pega um papel e cria uma dobradura com o papel, mas o papel já existe. O verbo bará, ele mostra, é um verbo exclusivo porque ele fala de se criar a partir do nada. E quem tem poder para criar a partir do nada? Apenas Deus. Então é um verbo exclusivo de Deus. E toda a criação a gente entende que precisa ser redimida porque ela se perdeu, né? Através de Adão e Eva caíram em pecado e o vírus do pecado se espalhou pelo mundo. Falando um pouco a respeito do caráter de Deus, Deus é justiça, né? Toda punição, quando a gente fala sobre um Deus que pune, um Deus que é justo, para o homem, justiça é punir e se alguém fez o mal e tal, é fazer com que essa pessoa, ou em alguns países até existe a pena de morte, dependendo do crime que foi cometido, né? Em outros momentos você vai ver, poxa, merece uma prisão perpétua ou ficar bastante tempo na prisão, a pessoa vai ser punida, mas a punição de Deus, ela visa sempre o resgate, a transformação desta pessoa em uma pessoa melhor, o arrependimento e a salvação da pessoa. Tá? Só Deus pode nos salvar, ele nos declara justos, a Bíblia diz, e por isso que ele enviou Jesus.
Né? Quando nós falamos a respeito de amor e ira, o nosso Deus, ele tanto é amor quanto ele também é ira. E a gente fala, não, Deus não pode ser ira, que coisa absurda. Será que essas duas coisas, é curioso a gente falar isso, mas elas não são contraditórias. Nós costumamos dizer que isso é um paradoxo divino, tá? Veja só, quando nós falamos de ira divina, a ira, ela nada mais é do que o abandono da criação à sua própria obstinação. O homem pecou, decidiu seguir independente de Deus, o pecado colocou uma barreira entre o homem e Deus, e a ira de Deus se manifesta em deixar com que o homem viva dentro da sua, fazendo as suas próprias bobagens e sofrendo as consequências do que ele faz. Né? Nós também temos aí como característica de Deus, como caráter de Deus, como característica da natureza de Deus, a onipotência. Onipotência é ter todo o poder, é um poder que não é limitado. Tá? Ele não é totalitário, ele não é arbitrário, mas ele indica que Deus tem todo o poder. Eu vou dizer uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido falar. A gente ouve falar que Deus tem todo o poder, mas tem duas coisas que Deus não pode de jeito nenhum fazer: negar a si mesmo e fazer o mal. Fora essas duas coisas, Deus pode fazer qualquer coisa. E ele é soberano. Tá? Como criador, ele criou tudo, poderes, seres, elementos. Como Senhor, ele tem domínio, controle. Como Redentor, ele é o único capaz de resgatar e redimir de fato. Tá? Vamos falar um pouco do Deus Filho? É o tema central da Bíblia. Para quem está estudando a Bíblia, talvez para você que está começando a estudar a Bíblia, agora você não entenda isso, mas dos 66 livros da Bíblia, todos eles têm uma figura principal e a figura de Cristo, mesmo no Antigo Testamento. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente começa a identificar Cristo em todos os livros. Então, é o tema central. O próprio Evangelho fala disso. Em Lucas 24, 27, João 5, 39, está falando que todas as Escrituras falam a respeito de Cristo. Né? Vamos resumir, vamos fazer um resumo rápido dos 66 livros da Bíblia, em palavras-chave. Primeiro, preparação. O Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que a preparação do mundo para a vinda de Cristo. Nós temos uma segunda palavra-chave na sequência, manifestação. Nos evangelhos nós temos Cristo manifesto ao mundo como Rei e Redentor da humanidade. Terceira palavra-chave, propagação. Livro de Atos. Nós vemos Cristo sendo manifesto e revelado através da igreja. Explanação. Nós temos essa explanação nas epístolas, que esclarecem Cristo, dão detalhes dos ensinos e aplicação na vida prática de tudo aquilo que Jesus veio trazer para nós, tudo aquilo que ele nos ensinou quando esteve aqui na terra. E fechamos a Bíblia com o Apocalipse, com a consumação. O relacionamento de Cristo com a igreja e a conclusão de todas as coisas. Olha que livro fantástico, que coletânea de livros fantástico. Nos mostra o começo de todas as coisas, o desenvolvimento delas e até o que não aconteceu ainda, nós vemos a visão de João lá na ilha de Patmos em Apocalipse, dizendo o que vai acontecer no final da história. Para você ler aí referência, 2 Coríntios 5,19, João 14, 16, 1 Timóteo 2,5. Jesus tanto era divino quanto humano. 100% homem, 100% Deus, a Bíblia diz. Os dois atributos de Jesus, humano e divino. Leia isso lá em João 5,18, João 8,56 até 59, Mateus 22, de 41 a 45. Algumas referências sobre a Trindade eu vou citar para você anotar e procurar aí na Bíblia. Não vou ler aqui para otimizar esta aula em vídeo, ok? No Antigo Testamento, leia Salmo 2, de 6 a 12, Isaías 9, 6, Daniel 7, 13, Malaquias 3, 1. Leia lá a referência sobre a divindade de Cristo. Leia lá no Novo Testamento, Marcos 2,5, Mateus 25, 31 a 46, João 1, 1 a 3, 14, 18, João 2, 24 e 25, João 20, 28. Uau, tem mais aqui. Depois eu mando mais referências. Quem quiser, depois me manda uma mensagem que eu mando todas as referências para vocês. Referência sobre a humanidade de Jesus. João 4, 6, Mateus 21, 18, João 19, 28... E temos mais uma bateria aí que, se você quiser, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, você pode me mandar e eu te mando. Você pode me mandar uma mensagem e eu te mando essa referência, ok? Essas referências. Por que Jesus tinha duas naturezas? Primeiro, para pagar a pena do homem. Veja só, lá em Adão e Eva, o homem pecou, descumpriu a única regrinha que na lei dizia: olha, se vocês pecarem contra Deus, vocês têm o livre-arbítrio, mas se vocês fizerem isso, comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal,
o salário do pecado é a morte, vocês vão morrer. Havia uma pena. Essa pena envolvia sofrimento de corpo e alma e a morte do espírito. Nós vemos isso em João 12, 27, Hebreus 2, 14. Apenas alguém, sendo homem, poderia pagar a pena do pecado cometido pelo homem. E também essa natureza ela exigia que se descesse as profundezas da degradação do homem caído. Nós vemos isso dito lá pelo autor de Hebreus, no capítulo 2, versículo 17 e 18. Tá? Essa pessoa, para pagar a pena, ela precisaria viver sem pecado, ela precisaria não ter pecado algum. Hebreus 7, 26, né, fala sobre isso. Essa pessoa, para poder pagar a pena cometida pelo homem, precisaria viver todo tipo de experiência, provação e tentação humana. Hebreus 4, 15, 5, 2 também fala a respeito disso. Esse homem precisaria ser um exemplo perfeito. Mateus 11, 29 fala sobre isso, Hebreus 12, de 2 a 4. Ele precisava também, não só ser homem, ele precisava ser Deus. Por isso a necessidade de Jesus ter essas duas naturezas. Por quê? Porque o sacrifício teria que ter um valor infinito. E sem esse valor infinito, não seria possível essa pessoa, esse ser, sofrer a ira de Deus e nos livrar da maldição e fazer com que esta pena paga tivesse valor perpétuo, tá? E nos livrar em definitivo da maldição da lei, aplicando os frutos da obra consumada a todo mundo que aceita este sacrifício, este ato pela fé. 2 Coríntios 5,19 fala a respeito disso. Vamos falar um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo? Leia lá, 2 Coríntios 1, 22 e 23. Temos aí como referência 2 Coríntios 1, 22 e 23. Diz assim, ó, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu penhor do Espírito em nossos corações, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aí já Efésios 13, 1, 13 e 14. Em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. O que nós vemos aqui? Nós vemos que nós fomos selados com o Espírito Santo, autenticados como propriedade de Deus, ou seja, o Espírito Santo é a marca de Deus em nós, é o selo de Deus em nós, é a assinatura de Deus em nós, e ela nos garante a presença divina. Por causa do Espírito Santo, hoje nós podemos ter Deus em nós, na figura do Espírito Santo habitando. Por isso a palavra fala, a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos permite ouvir a Deus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios 5, de 1 a 5. Tá? O Espírito Santo também nos dá a garantia da nossa morada celestial. Não é uma força impessoal, entenda. Há religiões que entendem o Espírito Santo como uma força impessoal. Não, não. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele tem elementos essenciais à personalidade. A Bíblia relata isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem inteligência. Isso está escrito lá em Isaías 40, 13 e 14. João 14, 26. João 15, 26. Atos 15, 28. Romanos 8, 27. Veja só que a Bíblia fala que o Espírito Santo tem vontade, como uma pessoa tem vontade. Isso está lá em Salmo 106, 32 e 33, Isaías 34, 16, Atos 13, 2, Atos 16, 7 e outros versículos mais. A Bíblia fala que o Espírito Santo tem sentimento. Nós vemos isso lá em Miqueias 2, 7. O Espírito Santo pode se irritar. O Espírito Santo pode sentir amor, sente amor, está escrito lá em Romanos 15, 30. Isaías 63, 10, Efésios 4, 30 fala que o Espírito Santo pode se entristecer. Olha só isso. E nós temos aí uma série de atos pessoais que são atribuídos ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo trabalha como uma pessoa. 1 Coríntios 12, 11. Que ele intercede, está escrito lá em Romanos 8, 26 e 27. Que ele faz proibições, está escrito lá em Atos 16, 7. Que ele toma decisões, está escrito em Atos 15, 28. O Espírito Santo fala, está escrito lá em Atos 13, 2, Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo também testifica, Atos 5, 32. Ele ensina, Neemias 9, 20, 1 Coríntios 12, 3. Ele consola, Atos 9, 31. Ele regenera, ele vivifica, Tito 3, 5. Ele ora, Romanos 8, 26. Ele guia a verdade, Romanos 16, 13.
ele glorifica Cristo, Romanos 16, 14. Ele chama os homens ao trabalho, os dirigindo, Isaías 61, 1, Atos 13, 2 a 4, Atos 16, 6 a 7 e mais outros versículos. Agora, uma coisa importante a gente entender, legal, entendemos então que o Espírito Santo é uma pessoa, mas o Espírito Santo é Deus? Sim, o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz, lá em Atos 5, versículos 3 e 4, o Espírito Santo ele é chamado de Deus, ele é Deus. Nós vemos também que as perfeições, todas as perfeições divinas, as características divinas, são também atribuídas ao Espírito Santo. Santidade, João 14, 26, Isaías 63, 10, onipresença, imensidão, Salmo 139, de 7 a 10, Jeremias 23, 24. Onipotência também é uma característica atribuída ao Espírito Santo. Lucas 1,35, Romanos 15, 19, a onisciência, Isaías 40, 13 a 14, Romanos 11, 34, a liberdade, a soberania, Isaías 40, 13, 1 Coríntios 12, 11, Hebreus 2, 4, a eternidade, Hebreus 9, 14, Gênesis 1 e 2, 1, 2, capítulo 1, versículo 2, glória, graça, vida, são características divinas atribuídas ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele realiza obras divinas. Nós costumamos dizer que o Espírito Santo é o agente executivo da Trindade. Ele foi assim na criação. Ele estava lá na criação. Nós vemos isso em Gênesis 1, versículos 2 e 3. Nós vemos isso em Jó 33, 4, em Salmos 33, 6. Na preservação, no governo, na inspiração das Escrituras, na regeneração, na vivificação do nosso espírito, na revelação de eventos futuros, na revelação, na ressurreição, na concessão. O Espírito Santo é aquele que concede dons, no governo da igreja, na tomada de decisões, na vocação dos servos, na iluminação, na santificação, nos milagres. Olha só. A Bíblia também diz que o Espírito Santo ele é adorado. E adoração nós só podemos oferecer a Deus, a nada mais, a ninguém mais. Então, o Espírito Santo é Deus, por isso ele pode ser adorado. Lucas 2, 25 a 29, Atos 4, 23 e 25, Atos 1, 16 e 20, Efésios 2, 18. A Bíblia também diz que ele é igual, o Espírito Santo é igual ao Pai e igual ao Filho. Está escrito lá em Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Nós vemos no batismo, a bênção apostólica, os três estão juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os três juntos significam perfeição e plenitude. Isso está escrito lá em Mateus 28, 19. A Bíblia fala que nós podemos pecar contra o Espírito Santo. Está escrito lá em Mateus 12, 31 e 32. E esse pecado é sem perdão. Isaías 63, 10, Atos 5, 3. A Bíblia também fala que o templo do Espírito é o templo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Romanos 8, 9, 10, 1 Coríntios 3, 16 e o capítulo 6, versículo 19. Logo, Deus habita em nós e Ele é Deus. A sua atuação, a atuação do Espírito Santo na salvação. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso está escrito lá em João 16, versículos de 7 a 11. Também está escrito na Bíblia que Jesus, né, na figura do Espírito Santo, porque eles são três em um, o Espírito Santo nos regenera, nos traz de volta à vida. Romanos 8:2, João 6:63, 2 Coríntios 3:6 e Gálatas 6:8. Ele nos justifica, o Espírito Santo nos justifica. 1 Coríntios 6:11, 1 Coríntios 1:30, Romanos 3:4, Romanos 4:25, Tito 3:6 e 7, 1 Coríntios 6:11. O Espírito Santo também nos faz reconhecer o senhorio de Jesus. Mateus 22, 43, 1 Coríntios 12, 3, ele nos ilumina, 1 Coríntios 2, 9 a 12, nos santifica, 2 Tessalonicenses 2, 13, ele também nos dá a vida eterna, uau! Gálatas 6, 8, Filipenses 1, 6. Em relação à igreja, a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o intercessor espiritual, ele intercede por nós, Romanos 8, 26 e 27, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo dá vitória à igreja sobre o pecado. Gálatas 5, 16 e 24. Nos dá poder. Lucas 3, 16, 3, 21 e 22 e outras muitas referências. O Espírito Santo concede dons. O Espírito Santo ele nos leva para perto de Cristo. João 16, 13 e 14. A Bíblia fala que há um só Deus. Não são três deuses. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um único Deus em três pessoas.
C.S. Lewis costuma dizer assim, ele tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: no nível humano, duas pessoas são dois seres. Na dimensão de Deus, nós encontramos um ser que são três pessoas sem deixar de ser um único ser. É um grande mistério, mas é muito interessante. Quando nós identificamos que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e assim como ele é três, nós também somos três. Se você procurar na internet, você vai identificar um vídeo de um cientista que defende uma linha do criacionismo científico que fala a respeito disso, que Deus deixou a assinatura dele em toda a criação, porque todas as coisas que existem têm uma configuração em três partes. Isso é fantástico. A doutrina da Trindade, ela é fundamental para definir quem é Deus, como ele trabalha e como podemos ter acesso a ele. Eu sei que o tempo desta aula, eu trabalhei aqui o conteúdo de uma maneira bastante sistemática, pragmática, para passar a vocês o conteúdo e estimulá-los a querer conhecer mais Deus em suas três pessoas. E aí, agora, não só assista essa aula e acredite em mim, não, em tudo que eu falei. Pega essas referências que eu citei, pega o material que eu estou disponibilizando para vocês e leia cada referência e deixe o Espírito Santo falar com você a respeito das características de Deus. Viva Deus na vida. O nosso Deus, ele é real. E não existe barreira, não existe nenhuma barreira. Você não precisa de intermediários para ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, viva isso em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima aula.